o fascículo começa a chamar a atenção para nós de uma coisa. Cuidado, porque nós temos duas histórias. Nós podemos ter, qual que é a história oficial e a história não oficial. Qual é a história oficial? É a que está contada nos livros. Não é? Os índios viviam felizes, veio o descobridor, olha a palavra, veio o descobridor, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Nós tínhamos aqui 6 milhões de indígenas, nos anos 70 foram reduzidos a 300 mil, agora que voltaram a crescer novamente, estão com em torno de 900 mil, mas de 6 milhões para 900 mil, quantos não foram assassinados? Só que no livro de história não fala isso. O dia do trabalho, mesma coisa. Dia do trabalho é uma festa. Tem movimento sindical que sorteia até apartamento. Mas vamos ver depois. Sim. Os índios não quiseram ser socializados, não quiseram ser catequizados, né? Essa é a... Eram preguiçosos. Vamos ver isso, né? Então, muito cuidado. Pode passar. Só volta lá para mim me situar. Volta. Volta. Aqui. Pode passar. Próxima. Então, o que é a história? O autor, o professor Jones vai perguntar, vai fazer essa pergunta. O que é a história? Para nós, a história é a luta, do ponto de vista é a narrativa, né, a transcrição dos fatos, dos fenômenos, das lutas, né, das interações, né, sociais, políticas, econômicas, tudo isso que está colocado aí. Para nós, isso é essa definição. Só que, né, se nós temos uma história, que nem tudo o que ocorreu na história é contado, nós temos um relato, né, da história, um relato parcial da história. O que o autor vai dizer? Como dirigente sindical, eu preciso estar atento para descobrir no relato da história quais os interesses daqueles que escrevem e daqueles que pagam para alguém escrever a história. Quem são esses? Os que têm dinheiro. Portanto, nós vivemos numa sociedade em que alguns têm dinheiro e a grande maioria tem migalhas. Entendeu? As pessoas que pagam para escrever a história têm um interesse. O interesse é que as pessoas que recebem as migalhas não tenham consciência, né, de como se forja essa sociedade. Não tenham consciência do processo de formação de uma sociedade em que nós temos, nas grandes cidades, grupos de extermínios de juventude. Ao invés de você ter escola pública de qualidade, ao invés de você ter políticas de lazer, se a gente, de fato, fosse querer oferecer alternativas para a nossa juventude, em cada quadra teria que ter uma escola, um anfiteatro, uma quadra de esporte. Porque se a gente ocupa o tempo das nossas crianças, nossos jovens, com atividades, né, com certeza eles vão reagir de outra forma, né, com relação às próprias intempéries aí da vida. Mas qual é a opção que nós temos hoje? Nós não conseguimos ficar, malemar, 4 horas por dia com as nossas crianças na escola. Nós temos dificuldade de ficar, não é? Temos dificuldade de envolver as famílias do ponto de vista da participação na vivência do aprendizado das nossas crianças. Nós, nas nossas duplas e triplas jornadas, né, não temos condição de fazer a relação mínima com os pais e mães. Eu sempre chamo a atenção das pessoas. Você sabe o que é o espaço do portão da escola? É um espaço pedagógico da interação com pais e mães. Às vezes um oi, né, uma saudação, uma palavra, um alerta que você trabalha com pai e mãe no portão da escola, daí a importância de que a pessoa que está no portão da escola seja um profissional da educação, porque à medida que ele recebe uma criança já com 2 anos de idade,
ele condiciona a vida dessa criança dentro da escola, da creche, do Centro Municipal de Educação Infantil. Daí a importância que a gente tem, então, de reconhecer esse processo histórico. Porque quem escreve a história, quem paga para escrever a história, não tem interesse de que nós, como trabalhadores, como profissionais da educação, tenhamos consciência de como esse processo histórico se molda, se coloca. Pode passar? Tem uma coisa interessante, vocês viram aqui atrás, só volta uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui que diz assim, por isso a nossa história é recheada de heróis, né? Por quê? É a história dos ricos. Os ricos não querem saber dos conflitos, dos confrontos, das existências negadas. As existências negadas, elas mostram a história na sua pujança de contradição e de conflito que é. Nós vivemos em guerra. Se alguém diz que esse país vive em paz, não tem noção do que é a guerra diária. Das mortes que são provocadas nas filas dos prontos-socorros, nas próprias unidades escolares, quando nós não temos condição de nos dedicar plenamente, mas na violência do trânsito, na violência dos jovens que não têm acesso a uma escola técnica, a um ensino superior. E olha que nos últimos anos, nós duplicamos o atendimento no ensino superior público, nós quadruplicamos a capacidade de matrícula na Escola Técnica Federal, só que isso, diante da necessidade que nós temos, é uma gota d'água. Por isso, os ricos, né, com isso querem apagar a luta de homens e mulheres. E aí o silêncio que impede a comemoração das lutas populares, que comemoração é essa? A comemoração de um projeto, por exemplo, que nos últimos anos construiu mais de 5 milhões de moradias populares. Talvez a gente não tenha noção disso. Mas eu, em 2002, no tempo do Fernando Henrique Cardoso, financiei R$7 mil para reformar a minha casa. Eu tive que subornar a senhora dona do material de construção, porque não havia financiamento para mão de obra. E aí, eu cheguei na pessoa lá do comércio e falei, olha, eu só posso comprar 5 mil de você. Eu preciso de 2 mil para pagar o pedreiro. E por sorte, ela acabou fazendo. Pois, anos atrás, nós tínhamos aqui uma coisa de cartão, em que você ia na loja de eletrodoméstico e financiava os móveis. Você tem dimensão do que é isso? Vou pegar um outro exemplo. Minha mãe, Raimunda Antônia Ferreira.